Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui diante dos irmãos da Igreja do Senhor Jesus espalhada para mais uma quarta-feira de oração. Quarta-feira é o momento que nós separamos na semana para estar orando e agradecendo a Deus todas as bênçãos recebidas e ainda pedir por aquelas que hão de ser dadas para nós ao longo desta semana. Queremos agradecer já aos irmãos que estão cooperando com a igreja. Hoje mesmo as senhoras estão usando aí um mecanismo onde se reúnem via internet, se não me engano, WhatsApp. E é assim que a igreja funciona nesse momento de reclusão, não é? A Ordem dos Pastores também nós estamos fazendo isso, conversando via internet. E isso é muito importante para que a igreja possa continuar ainda unida, mesmo à distância, não é? E se assim que as autoridades permitirem o nosso retorno, nós retornaremos para estarmos juntos lá na Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci 522. Também quero agradecer aqueles irmãos que já contribuíram financeiramente e não esqueça de continuar ajudando a igreja a pagar suas dívidas, suas despesas mensais e expandir o reino do Senhor. Não esqueça de orar por esta nação, não esqueça de orar por aqueles que nos governam, não esqueçam de orar pelos nossos irmãos que estão no campo pregando o Evangelho, não esqueça de orar por cada irmão da igreja, não esqueça de orar por aqueles que estão enfermos. E assim prosseguimos a nossa jornada cristã. Amém? Vamos lá, meus queridos. 1 Samuel, quero convidar você a uma leitura de 1 Samuel no capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. A ele se tornou o líder deles. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, com Davi, que ainda não era rei neste momento. Eu quero falar nesta noite sobre vantagens da caverna. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por esses momentos que estamos aqui diante do Senhor, nesse culto que prestamos ao Senhor. É um culto também de gratidão ao Senhor. É um culto onde nós iremos também agradecer todas as dádivas derramadas sobre nós. É um culto de gratidão pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas o Senhor tem nos sustentado. É um culto de gratidão ao Senhor e de agradecimento, porque até que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, físicas e espirituais. É um culto de gratidão, porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Pedimos por essa nação. Abençoe aqueles que nos governam. Abençoa o presidente, os nossos governadores. Abençoa a turma que está na frente, tratando dessa epidemia. Cobre com teu manto santo, cobre com tua graça e com teu poder. Pedimos ao Senhor pelos nossos irmãos em Cristo da Igreja Batista Bortolândia e demais ouvintes nesta noite. Pedimos ao Senhor também por aqueles que estão enfermos de nossa igreja e todos que estão nos ouvindo, para que do Senhor venha o livramento, venha o aliviar das dores, venha a cura se for da vontade do Senhor. Pedimos por aqueles que estão afastados da igreja, para que no momento oportuno possam retornar à casa do Senhor. Pedimos também por aqueles que estão fracos na fé, para que o Senhor possa acrescentar-lhes fé. Pedimos, ó Deus, pela vida daqueles que estão trabalhando nesse período, que o Senhor possa ser o guarda fiel desse povo. Abençoa-nos nessa noite, fala conosco através da tua santa palavra. É a minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse período que nós temos vivido é um período muito semelhante ao que aconteceu com Davi. Eu quero falar sobre vantagens da caverna. Há vantagens em estar na caverna? Certamente que sim.
nós estamos o que nesse momento? Reclusos em nossas casas, né? Por causa de uma situação que é contra a nossa vida, que é uma enfermidade, que é uma doença, que é um vírus que está propagando no mundo inteiro. Então nós estamos agora numa caverna também, como Davi. Ora, Davi, você certamente sabe, Davi, o filho de Jessé, foi para trabalhar no reino. Neste momento da história aqui, é Saul que está no reino. Saul é o rei de Israel. E é interessante que Davi, então, é trazido para servir ao rei. De que maneira Davi servia ao rei? Davi servia ao rei tocando, a sua habilidade de tocar, né? Tocava instrumentos para o rei. Davi também se tornou um grande guerreiro. A história mostra que Davi foi um grande guerreiro, um homem de batalhas, um homem muito estratégico naquilo que ia fazer. Então Davi é aquele personagem que era a menina dos olhos do rei. Davi era um homem muito considerado pela nação. Davi era um homem que servia ao rei. E é interessante o que acontece na cena aqui que eu vou trazer para os irmãos para a nossa reflexão nesta noite. Davi mata muitas pessoas na batalha. É um homem de guerra, um homem valente, servindo ao rei Saul. Davi é aclamado pela população. Davi é um orgulho de Israel. Davi é um homem poderoso no sentido de força, de exército. Davi era comandante. Davi não era apenas músico rei, mas um homem de batalha. E Davi foi aclamado pelo povo dizendo, olha, o rei Saul matou milhares, mas Davi, uma multidão, milhares de milhares. E aí isso foi perturbando a mente de Saul. Saul então passa a ter inveja de Davi. Saul passa então a ter raiva de Davi. O Davi que era um homem temente a Deus, servindo ao rei. Todas as vezes que Saul estava com o espírito mau, angustiado, Davi tocava sua harpa e tranquilizava o rei Saul. Davi era um homem que servia de fato ao rei terreno e ao rei eterno. Porém, meus irmãos, esse jeito de Davi, tudo que faz para a glória do Senhor. Nas batalhas ele vence em nome do Senhor, ele vai à frente na guerra com fé e ganha as batalhas. Ele continua sendo o mesmo Davi. Mas Saul coloca em seu coração, e Deus permite isso, uma grande ira, inveja, e se aposta de Saul um espírito maligno, querendo matar agora Davi, porque Davi está sobrepondo ao rei, está ficando mais importante do que o rei, e Saul então começa a pensar no seu trono terreno. Mas Davi não tinha essa intenção não. Davi vivia a vida como era para ser vivida, de maneira transparente diante do rei. Nunca quis tomar o trono do rei, apesar que já estava escrito na história que ele seria o rei de Israel. Porém, meus queridos irmãos, nesse momento aqui, Davi então percebe que Saul não está muito bem da cabeça. Saul agora virou a cabeça completamente contra Davi, ao ponto de começar a maquinar a morte de Davi, tramar a morte de Davi. Davi era muito amigo do filho do rei, Jonatas, muito amigo de Jonatas. E Davi então percebe que o rei quer sua cabeça. E Davi então, meus queridos irmãos, Davi foge. Davi foge para não entrar em confronto com Saul. Davi tem medo mesmo. E Davi foge. É avisado por Jonatas que de fato o seu pai Saul quer matá-lo. E Davi então foge. Davi foge para, agora no final aqui, para Gate. Ele vai para a cidade de Gate.
E de lá, meus irmãos, ele vai para a caverna de Adulão, lá na cidade de Adulão, cerca de 15 a 25 quilômetros de Jerusalém. Lá existiam várias cavernas, porque era um lugar de passagem e um lugar de esconderijo, muitas vezes lugar de proteção para os viajantes, mas era um lugar de reclusão, um lugar onde as pessoas podiam ficar lá sem ninguém perturbá-las. E não era só uma caverna, eram várias cavernas, várias composições, vários quartos, né, naquele ambiente lá, naquela cidade de Adulão. E aí, de repente, Davi está lá angustiado. Davi está lá terrivelmente abalado naquela caverna. E aí chega os seus irmãos, a sua família, seu pai. Eles souberam que Davi estava lá, se ajunta a Davi, foram até o encontro dele lá na caverna. E também juntaram-se a Davi alguns homens descontentes com Saul, fugitivos, que estavam com dificuldades, eles estavam endividados e com medo de serem vendidos. Eram os descontentes com tudo que estava acontecendo, e ele se torna então o líder desses homens. E eram cerca de 400 homens. E Davi está na caverna agora, juntamente com a sua família, juntamente com outras pessoas que juntaram-se a ele para fazerem um grande exército juntamente com Davi. Muito bem, aonde eu quero chegar nesta mensagem, nesta noite? É que às vezes, meus queridos irmãos, há vantagens na caverna. Há muitas vantagens na caverna, aliás. Eu vou dizer, esse momento de reclusão que estamos passando, há muitas vantagens nisso. Da mesma maneira que Davi foi para a caverna e lá teve medo, ficou inseguro, ficou com medo de morrer, aqui também estamos da mesma maneira. Olha que interessante. Mas há vantagens nessa reclusão nossa. Como houve vantagem na caverna de Adulão, vantagens na caverna, vantagens da nossa reclusão. E eu quero destacar para os irmãos algumas vantagens que Davi teve, que nós temos que ter nesse tempo. Primeiro, vantagens da caverna, vantagem da sua reclusão, da minha reclusão, nos faz refletir sobre a verdadeira segurança. Primeiro, nos faz refletir sobre a verdadeira segurança. Meus queridos, vamos olhar no contexto de Davi. Ele estava completamente seguro quando estava lá no reino com Saul. Ele era um homem de guerra, então era tranquilo, tinha soldados ao seu redor. Meus irmãos, era uma paz e tranquilidade. Apesar das batalhas, ele já ia para a batalha sabendo que ia vencer. Ele era uma pessoa segura, ali existia uma verdadeira segurança. Porém, essa verdadeira segurança já não é mais a mesma. Olha só, estávamos seguros. De repente, veio uma enfermidade e nós estamos agora numa caverna também. Mas, meus queridos irmãos, esse momento nos faz refletir sobre a verdadeira segurança. É isso que Davi tinha na mente dele. A verdadeira segurança está no Senhor. E aí Davi, então, passa ao segundo ponto que eu quero destacar nesta noite. Nos faz refletir sobre a família. Olha que coisa importante. O momento da caverna foi um momento de reflexão sobre a família. A família de Davi se aproxima a ele, fica com eles. Então esse momento é um momento para a gente aproveitar, e refletir sobre a nossa família. Nada melhor nesse tempo. Tem tempo à vontade para refletirmos sobre a nossa família. O refletir no quê? Nos erros e nos acertos. Provavelmente Davi pensou aí nesse momento de reclusão sobre os erros e acertos, quando de repente toda a família dele está junto com ele na caverna. Momentos de reflexão sobre a família, nos erros e nos acertos. Também, meus irmãos, é um período onde estamos reunidos com nossa família e é o momento agora então de colocar o pingo nos is. É o momento de esclarecer aquilo que está meio duvidoso. É o momento agora de reunirmos então juntos na família, cada um na sua casa, na sua família, e realmente resolver situações pendentes que ficaram no passado muitas vezes. É um período então gostoso.
apesar da caverna. Há vantagens na caverna. E uma das vantagens é que esse texto que nós encontramos Davi numa caverna, e a caverna de Adulão lá estava com muito medo, complicando a vida dele, estava inseguro, mas foi o momento de pensar na segurança, e agora o outro momento, no segundo ponto, é pensar então na família, em relação à família. Você tem essa oportunidade na sua casa hoje, já que está reunido você e seus familiares, como Davi recebeu todos os seus familiares. É momento de acertar, colocar o pingo nos erros e nos acertos. Terceiro, nos faz refletir sobre a solidariedade. Olha que coisa importante. Na mídia aí está acontecendo movimentos, cantores levantando fundos para ajudar uns aos outros. A nossa igreja também fez sábado passado, levantando então alimentação para ajudar. É um momento de solidariedade. Davi, olha que coisa importante, meus queridos. Davi então começa a receber pessoas, juntarem pessoas que estavam com dificuldades, que estavam endividados, que eram pessoas descontentes com o rei, e aí ele passa a ser líder dessas pessoas. Momento então de solidariedade, momento de se unir agora, momento de refletir sobre isso. Muitas vezes nós perdemos tempos com tantas outras coisas, esquecemos de ser solidários uns com os outros, inclusive dentro da própria família. Quarto ponto que nós aprendemos nessa história maravilhosa de Davi na caverna de Adulão. Quarto ponto, refletir sobre a vida. Não há momento mais oportuno do que esse que estamos vivendo, em pararmos e refletirmos sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo com ela. É um momento de pensar muito sério sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que de fato temos realmente colocado a nossa vida à disposição do Senhor ou temos falhado? É momento de pensarmos muito sobre isso. Esse momento de reclusão, talvez Deus tenha usado para que nós pudéssemos parar e pensar acerca também da nossa vida, do que estamos fazendo, aonde estamos errando, para podermos acertar. E que Deus nos abençoe então com essa palavra, que ela possa trazer edificação à sua casa, à sua família. Não reclame mais. Esse tempo de reclusão é um tempo de refletir sobre segurança, sobre família, sobre solidariedade e sobre a nossa própria vida espiritual com Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite estarmos aqui louvando e adorando o teu nome e ainda ouvindo a tua voz falar acerca da caverna, que a caverna nós podemos tirar vantagens dela. Nesse momento de reclusão possamos tirar vantagem disso. Abençoa essa nação, abençoa a tua igreja espalhada, abençoa as nossas vidas, cuida de nós, livra-nos de todo mal e que o Senhor possa nos abençoar ricamente ao término dessa semana e que possamos novamente no final de semana estarmos aqui juntos louvando e adorando ao Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado na presença do Senhor, que Ele esteja contigo ao longo dessa semana e que no final de semana possamos estar juntos novamente para o culto e adoração ao Senhor. Não esqueça, ao final aqui, sempre a nossa conta bancária ajude a manter as atividades da tua igreja. Deus te abençoe, uma ótima noite.